Olá, turminha! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou bem, estou feliz, porque estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de Geografia. Sou a professora Marilane Moraes e quero te convidar a embarcar comigo nessa aventura de hoje. Estão prontos? Muito bem! Nós já tivemos 2 aulas acerca desse assunto, aprendemos várias coisas. Entre elas, aprendemos que os alimentos podem ser divididos em grupos, que são 3 que nós estudamos, não é mesmo? Vimos as características, alguns exemplos. Vimos também a diferença entre alimentos naturais e alimentos industrializados. E para retomar, para ter um resumo, eu trouxe aqui um vídeo muito interessante para que vocês assistam. Peço que vocês tenham extrema atenção, porque depois dele nós vamos praticar e termos algumas atividades. Tudo bem? Assista então na tua telinha o vídeo da nossa aula de hoje. Quer uma dica para comer melhor? Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Parece complicado, mas é simples. Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Já os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos à limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento. Ou seja, processos mínimos que não adicionam nada em sua composição. Alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e minerais de que necessitamos. Mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis. Por sua vez, alimentos de origem vegetal costumam ser boas fontes de fibras e de vários nutrientes e geralmente têm menos calorias por grama do que os de origem animal. Mas, sozinhos, costumam não fornecer todos os nutrientes necessários. Por isso, é importante fazer o prato sempre de uma forma variada. Alimentação saudável não tem mistério. Está presente em todas as regiões do país e consiste dos diferentes grupos de alimentos que conhecemos. Com esses alimentos, é possível fazer uma infinidade de preparações saborosas e saudáveis. A melhor opção é usar vários tipos de alimentos de origem vegetal, como feijão, arroz, mandioca, verduras e legumes, e limitar o consumo de alimentos de origem animal. Assim, é possível optar por um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o ambiente físico, para os animais e para a biodiversidade. Procure sempre escolher alimentos da época e produzidos perto de você. Quanto mais pessoas buscarem por alimentos locais e da agroecologia familiar, maior será o apoio que esses produtores vão receber. Assim, vamos estar mais próximos de conquistar um sistema alimentar mais justo e sustentável, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento do Ministério da Saúde que organiza as recomendações de alimentação saudável. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Conheça o guia e tenha dicas para a alimentação saudável de verdade. E aí, turminha, gostaram do nosso vídeo? Bem interessante, não é mesmo? Então agora nós vamos prosseguir a nossa aula e eu preciso da tua participação. Posso contar com isso? Ótimo! Então vamos prosseguir juntos. Olha só, quero agora, que vocês observem aí essa imagem. Nós temos diversos alimentos, dentre eles alimentos processados, ultraprocessados, minimamente processados e in natura. E sobre o que nós vamos falar agora? Quero trabalhar com vocês verdadeiro
ou falso? Então, turma, eu vou apresentar a vocês algumas afirmativas, certo? E a partir dos estudos que nós tivemos até o momento, vocês vão julgar essas afirmativas, se verdadeiras ou falsas. Tudo bem? Vou ler cada uma delas e vou dar a vocês um pequeno tempo para a resposta, tá bom? Então, vamos lá prosseguir juntos. Verdadeiro ou falso? Os alimentos processados são aqueles obtidos diretamente de plantas e animais, sem que seja feito qualquer tipo de alteração pelo homem ou natureza. Verdadeiro ou falso, turma? Deram suas respostas? Muito bem. Vamos verificar juntos, então? Essa afirmativa, ela é falso. Isso mesmo. Para que ela ficasse verdadeira? Vocês perceberam ali que eu deixei uma palavrinha sublinhada? Muito bem, que palavrinha foi ela? Vocês lembram? Foi a palavrinha processados, olhem só. Eu deixei lá, ó, grifada a palavrinha processados. Para que essa afirmativa fosse verdadeira, nós precisaríamos retirar essa palavrinha aí, processados, e substituir pela palavrinha in natura, tá certo? Muito bem. Vamos então à nossa próxima afirmativa. São chamados de minimamente processados os alimentos in natura que foram submetidos a alterações mínimas. Turma, verdadeiro ou falso? Vamos verificar juntos? Verdadeiro, isso mesmo. E quando nós falamos sobre esses processos, né, que esses alimentos in natura recebem, nós poderíamos lembrar alguns deles, vamos lá? A pasteurização, a lavagem, o congelamento, não é mesmo? Entre outros que nós estudamos. E é importante nós lembrarmos que quando falamos de alimentos minimamente processados, são alimentos que vão ter tido pouca ou nenhuma alteração nutricional, certo? Vamos então à nossa próxima afirmativa. Legumes em conserva, frutas em calda são exemplos de alimentos processados? E aí, verdadeiro ou falso essa afirmativa? Legumes em conserva, frutas em calda, são exemplos de alimentos processados, turma? São sim, verdadeiro. Vamos então à próxima. Ultraprocessados correspondem a produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial, como conservantes, estabilizantes, corantes, além de excesso de sal, açúcar e gordura. Essa afirmativa, ela é verdadeiro ou falso? Vamos ver juntos? Verdadeiro também. E a nossa próxima diz o seguinte: alimentos sem nutrientes e com alto poder calórico, como ultraprocessados, fazem muito bem à saúde. Essa afirmativa é verdadeiro ou falso? E aí, responderam? Vamos verificar? É falso, né? E o que torna essa afirmativa falsa? É porque nós estudamos já sabemos, já aprendemos, não é mesmo? Que esses alimentos que são considerados, né, que são colocados no grupo de ultraprocessados, eles não fazem muito bem à saúde, pelo contrário, eles fazem mal, eles podem causar danos. Lembram da pirâmide que nós vemos lá? Que nós vimos juntos? São os alimentos que precisam ser evitados, não é mesmo, turminha? Muito bem, vamos prosseguir então, olha só. Por que existe a industrialização dos alimentos? Por que ela existe? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Nós já vimos vários exemplos, né, de alimentos industrializados, já percebemos como eles fazem parte da nossa alimentação, entendemos o que precisa ser evitado, o que precisa ser de uso moderado, mas enfim, por que eles existem? Por que há a industrialização dos alimentos? Vamos ver aqui algumas respostas a essa pergunta? Olha só. Primeiro, pela acessibilidade e também por conveniência. Nas fábricas ocorrem os processos de conservação que aumentam a vida útil dos alimentos, sendo possível, assim, seu estoque e consumo a longo prazo. Um exemplo muito comum dessa questão de aumentar, né, o tempo de vida útil do alimento é se nós pensássemos no pão.
Isso mesmo, se você pegar e fizer um experimento, uma experiência, pegar um pãozinho de forma, comprado na padaria ou até mesmo no supermercado, e deixar ele lá exposto, né, sem nenhuma proteção, lá numa bancada, perto da pia, e você pegar um pão de forma, certo? Daqueles que você compra no saquinho lá no supermercado. Você vai poder verificar que o pãozinho francês vai estragar, vai criar bolor muito mais rapidamente do que o pão de forma. E por quê? Porque o pão de forma ele é um alimento ultraprocessado, ele recebe diversos conservantes, justamente para que ocorra isso que nós acabamos de ver, que é uma característica da industrialização dos alimentos, fazer com que a vida útil desse alimento seja o quê? Prolongada, né? Seja estendida. Tudo bem? Certinho, então. Vamos agora à nossa próxima atividade, certo, turma? Eu vou trazer para vocês uma tabela que vai compreender a coluna de in natura, de alimentos processados e alimentos ultraprocessados e vários exemplos. Eu vou falar, né, da indicação para vocês, porque as imagens não estão tão grandes, então eu vou fazer a leitura para que vocês entendam melhor, compreendam, e você vai pensar aí, ele se classificará onde? In natura, em processados ou ultraprocessados. Tudo bem? Vamos lá juntos então. Aqui nós temos a nossa tabela e eu quero saber de vocês, o primeiro exemplo que nós temos ali é o suco de caixinha de pêssego. Ele vai para a coluna do in natura, processados ou ultraprocessados. Vamos lá ver juntos? Parabéns para quem respondeu aí ultraprocessados. A próxima imagem é o pêssego em calda. Onde que ele se classifica? Ele será processados ou será alimento in natura? Alimentos processados. E o pêssego, a fruta, ela vai ser o quê? In natura, não é mesmo? O próximo exemplo que nós temos é o milho verde. O milho verde será in natura, processado ou ultraprocessados? In natura. E o milho verde em conserva, turminha? Que nós vemos lá, costuma se aparecer em latas, muitas vezes também em copos de vidros. E aí? Ele será processados, parabéns. E o salgadinho de milho, o famoso skinny? Ele é um ultraprocessado, tá certo? E a carne temperada, turminha, você acha que ela é in natura, processada ou ultraprocessada? A carne temperada, ela está na classificação do grupo de alimentos processados. E o hambúrguer congelado? Ele é um ultraprocessado e a carne é um alimento in natura. E com isso, turminha, nós terminamos, né, a nossa aula de hoje, terminamos esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, porque esse é o nosso principal objetivo aqui em nossa aula. Quero lembrar você que ainda que essa aula esteja acabando, você pode revê-la e pode continuar estudando e acessando a outras aulas. Para isso, é só você acessar a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.